Já estamos de volta com o Manhã Diversa, agora são 11 horas e 12 minutos. Bronca do chefe, convites para encontro depois do trabalho, elogios e aproximação física. Práticas como essa podem ser consideradas abuso moral ou sexual. Mas como saber se a pessoa está realmente sendo vítima e como agir diante dessas e outras situações? E quem está com a gente ao vivo na manhã dessa segunda-feira e vai esclarecer todas essas questões é a advogada Carla Ferreira. Bom dia, Carla. Seja muito bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Quero agradecer o convite. Sou advogada, trabalho nessa área, né, do direito do trabalho e espero poder ajudá-las nesses esclarecimentos aqui hoje. E tenho certeza que vai ajudar, né? E a gente está trazendo esse assunto porque realmente é algo que precisa de ter sempre luz, né? É um assunto que a gente precisa falar sobre. Vamos começar de cara, Carla, falando da diferença do assédio sexual para o assédio moral. Sim. O assédio moral, ele é uma prática reiterada, frequente, que ele expõe o trabalhador, ele ocorre no ambiente de trabalho e expõe o trabalhador a situações de constrangimento, humilhação e até adoecimento, né? O assédio sexual, como o próprio nome já diz, ele tem uma conotação, uma natureza sexual, né? O embasamento dele é esse, é obter uma vantagem, um favorecimento sexual, e ele ocorre através de práticas que podem ser físicas, gestos, palavras contra a vontade da vítima, né? E ele visa violar a liberdade sexual da pessoa agredida. Quando a gente fala, então, né, de assédio sexual, existem essas diversas formas dele se manifestar. Sim. Existem tipos, então, para classificar esse tipo de assédio? Existem, sim. Hoje nós já falamos que existe o assédio sexual que ocorre por meio da chantagem, né? E esse tipo penal, esse tipo de crime, ele está descrito no Código Penal, no artigo 216, e ele ocorre quando há uma hierarquia entre o assediador e a pessoa assediada. Então é muito comum na relação de chefia, né, que ocupa uma posição hierárquica superior, em relação a uma pessoa que está abaixo nessa hierarquia corporativa. Essa, então, é por meio de chantagem. E há também a que ocorre por meio de intimidação. No assédio sexual por meio da intimidação, já não há essa hierarquia. Então, nós poderíamos falar, por exemplo, quando ocorre entre funcionários de uma empresa, né? Não há uma hierarquia entre eles. E eu acredito que um sentimento que fica como base desse cenário é o do medo, né? Com certeza. E o medo que muitas das vezes está atrelado à ideia da perda, né? Da perda de um emprego, e aí a pessoa precisa daquilo, ela fala, né? E às vezes até dá uma normalizada na situação, né? Que é um absurdo, Sim. Porque realmente precisa. E falando disso, Carla, tem algum assédio moral que é mais frequente no nosso país? Sim, o assédio moral mais frequente, você tocou num ponto crucial, né? Que realmente é o medo da vítima. O mais comum atualmente é o vertical, realmente, que foi esse que eu falei, que também serve como parâmetro para o assédio sexual. No moral, ele também ocorre muitas vezes, o mais comum é que ele ocorra de cima para baixo, ou seja, chefia para um subordinado hierarquicamente, né? Então, esse é o mais comum. E dentro do assédio moral, o tipo mais comum que nós falamos mais seria as agressões verbais, seriam as agressões verbais. No entanto, há muitas outras formas de expor o funcionário a uma situação vexatória, constrangedora. Então, quando o patrão coloca numa função diferente, menor, quando ele também exige metas inatingíveis, sabe? E isso deve ocorrer, para caracterizar o assédio moral, com frequência. Não é nada pontual ou esporádico, sabe? É algo que ocorra de forma bem reiterada, é violento,
né? Não é um ato uma rotina, simples. né? Sim, exatamente. Essa frequência eu acho que ela tem que ser levada em consideração até para a gente entender o que é e o que não é. E no início do nosso bate-papo a gente deu alguns exemplos, né? Sim. Então eu queria saber quando que um olhar, uma cantada a mais, né? Algo assim no ambiente de trabalho se transforma mesmo em assédio. E quais são os outros indícios que a gente pode ter de assédio sexual então nesse ambiente de trabalho? Sim. O assédio, esse tipo de assédio, que é o olhar, se ele for recíproco, a gente já não está falando de assédio. Então, quando esse olhar, ele constrange, ele intimida e o assediador tem a certeza de que ele está sendo repelido pela pessoa, pela vítima, e aí já se concretiza essa violência. No entanto, para caracterizar o assédio sexual, tem que haver um interesse sexual na vantagem, né? Em obter essa vantagem. Os olhares e a cantada, no Código Penal, a gente ainda não há uma tipificação dessa conduta, mas já há um caminho mundial nesse sentido. A gente vê que até no metrô de Londres, recentemente, né, as mulheres já podem buscar ajuda. No Brasil, isso ainda não ocorre. Mas é claro que se essa cantada, esse olhar, diante da repulsa da vítima, porque não é não, né? É preciso deixar Parte isso muito claro. dessa premissa básica, Exatamente, né? Não é não. Se não houve correspondência, né? Então, esse assediador, ele provavelmente, infelizmente, isso ocorre, se ele não for reprimido, ele vai evoluir com essa conduta. E a partir do momento que haja a noção de que ele está tentando obter ali uma vantagem de cunho sexual, aí está configurada. E até para que está configurado o esse assédio. tipo de situação seja evitado, né, e pare logo no início, nos primeiros sinais, como que uma vítima de assédio moral, Carla, faz para poder provar que ela está sofrendo essa situação? Isso é muito importante, esse ponto, né? Porque há realmente uma dificuldade quando as denúncias são baseadas só na manifestação... É a sua palavra contra a minha. Exatamente, da vítima. Então, é muito importante que essa vítima reúna provas e elementos. Hoje em dia, o celular tem sido um aliado, né? Porque ele está ao alcance das mãos de qualquer pessoa, então ela pode gravar. Também pode ser que ela tenha e-mails, mensagens trocadas nas redes sociais ou por meio de aplicativos, né, que têm sido muito comuns, e a prova testemunhal, que também ajuda muito, né, nesse sentido. Então, assim, com esse conjunto, é importante que a partir do momento que ela tenha certeza do que está acontecendo, ela já comece a partir daí a reunir essas provas para que não fique realmente uma situação de inferioridade, né, que leve essa vítima a se calar. E aí as provas, elas vêm exatamente para reafirmar essa não reciprocidade, né, de interesses. Exatamente. O assédio, para configurar, tem que haver essa recusa por parte da vítima, né? E é importante mesmo reunir essas provas, porque quando a gente deixa só no eu disse contra o que ele disse, Exatamente. A situação hierárquica que você disse, muitas vezes, né, vai-se aí um destaque para talvez a pessoa que está acima na hierarquia conseguir, né, se livrar aí do que a vítima está tentando, né? E aí, para a gente entender como que a lei, então, ela vai penalizar o assédio moral, o assédio sexual. E continuando nessa, o empregador que comete o crime, ele pode ser demitido por justa causa? Como que fica se a pessoa é, por exemplo, um cargo de chefia muito alto, né? Então, como eu disse, o Código Penal, ele trata o assédio sexual, né, no artigo 216 do Código Penal. Há necessidade para entrar na configuração desse artigo, para que a pessoa, ela poderá então ser responsabilizada criminalmente, que é um instrumento muito poderoso de inibição desse agressor, né, essa responsabilização. Mas há necessidade para configurar esse tipo penal que haja uma hierarquia. Mas isso também não impede que a vítima tome outras providências em outras esferas. O assédio moral
também está lá definido, delimitado no Código Penal, no artigo 146. Então, ambos estão lá no Código Penal e o assediador poderá, então, sofrer um processo criminal. Trabalhista, nos dois casos, se o empregado ele está diante de um assédio moral e de um assédio sexual, ele pode entrar com uma ação na Justiça do Trabalho de rescisão indireta, com base nos artigos 482 e 483 da CLT, por quebra do contrato por parte do empregador, né? Então, é uma justa causa aí do empregador. Então, ele vai além da rescisão indireta, esse trabalhador também poderá pedir danos morais em virtude desses. Isso tem sido bem comum agora na jurisprudência, né, do Brasil, tem sido bem frequente esses pedidos de indenização por dano moral e dano material em face de danos morais e sexuais sofridos no ambiente de trabalho. E se for o contrário, se o empregado é que estiver fazendo, que é a forma menos comum, né, mas pode ocorrer, entre funcionários, um assediando o outro, o empregador também poderá aí levantar uma justa causa para demitir esse funcionário. Exato, até porque a gente está falando de se fazer justiça, né? E Exatamente. a justiça ela tem que chegar para todo mundo, ainda que às vezes a situação se configure de uma forma, né, não tão pensada, né, essa hierarquia ao contrário. E eu achei fundamental a sua pergunta, Roberta, porque a gente está falando da possibilidade de recorrer a outras esferas. Porque quando entra nesse tema, né, demissão por justa causa, se a gente está falando de uma empresa em que tem a hierarquia estabelecida e é a própria pessoa que comete esse crime, quem é a responsável pela demissão, né, por executar a demissão, então a pessoa fala, para onde eu vou, né? Aquela sensação de estar completamente perdida no escuro. E aí a gente pode ver, então, né, Carla, que tem essas outras esferas que a gente pode recorrer. Sim, com certeza. A Justiça do Trabalho, através da rescisão indireta, seria esse instrumento, né? E a pessoa pode até, nesse caso, buscar um auxílio aí no Ministério Público do Trabalho ou num sindicato, né? E não normalizar, né, parceira, situações que se fazem absurdas e que afetam a saúde, né? A saúde mental. Sim, sim, isso é o mais importante. Não pode ser normalizado, né? Infelizmente, essa prática que é corriqueira, eu posso tratar dessa forma, apesar de não ser o adequado, né? Ela realmente afeta a saúde de muitas pessoas, especialmente mulheres, que estatisticamente são as maiores vítimas de assédio sexual no ambiente de trabalho. Ótimo, Carla. Logo a gente já volta, porque esse assunto rende, né? E para você que está em casa, fica ligadinho que a Carla vai continuar esclarecendo para a gente as questões e as diferenças entre assédio sexual, assédio moral. E se você quiser fazer parte dessa nossa conversa, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp que está aí na tela e a gente volta rapidinho. Agora são 11 horas e 27 minutos, Manhã Diversa tá de volta e chegou a hora da gente chamar a nossa equipe de jornalismo direto da redação. Quem tá lá? Nosso querido Netinho Rocha. Bom dia, Netinho. Qual a notícia de maior repercussão que você vai passar pra gente? Bom dia, Bárbara. Bom dia, Roberta. Bom dia pro pessoal de Netinho, casa. Eu peço desculpa aqui numa boate, eu tô na isso rave. mesmo? Eu vim pra rave. Você nem mas convidou o que a gente, Netinho? Olha, o Neto o Djalma Carneiro já está aparecendo aqui para ajustar, mas vamos seguir com a notícia, porque o que importa é a notícia, né, meninas? A gente vai falar sobre a varíola dos macacos, porque o Ministério da Saúde foi notificado sobre o 8º caso registrado no Brasil
do vírus aí que é conhecido como varíola dos macacos. O paciente é um homem de 25 anos, morador de Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele não viajou para o exterior, mas teve contato com estrangeiros. O caso foi confirmado pelo laboratório de enterovírus do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio, que utilizou aí o método de isolamento viral para fazer o diagnóstico. De acordo com informações do Ministério da Saúde, o paciente está com quadro clínico estável, sem complicações e é monitorado pelo Instituto Nacional de Infectologia e também pelas Secretarias de Saúde do Estado e também do município. Situação, como a gente já vem falando aqui, né, meninas? Cada dia um jeito diferente, uma nova doença diferente, mas agora está aí varíola dos macacos, oitavo caso registrado no Brasil. Netinho, eu acho que eu vou encerrar sua participação, porque realmente a boate aí não, né? Mas assim, amanhã você volta com mais notícias e é claro que fica o convite para o pessoal de casa para acompanhar então o Diverso em Rede hoje às 9 horas da noite. Muito obrigada, Netinho, e amanhã você volta com mais informação. Obrigada, Netinho. E esse é o ao vivo, né? A gente está de volta agora com a nossa entrevistada, a Carla, que veio esclarecer para a gente essa diferença do assédio moral, assédio sexual, o que deve ser feito diante dessas circunstâncias. Então, bom dia de novo, Carla. Bom dia. Prazer bom enorme dia ter você com a gente. Igualmente. E eu acho que agora a gente vai trabalhar com um ponto que é crítico, a questão da vestimenta, tão usada como argumento, né? Usada até de forma muito sistemática. De que ponto essa questão da roupa, de um decote, da altura da saia, isso é colocado em jogo quando a gente está falando de uma denúncia de assédio? Olha, é muito comum trazer esse tema realmente à tona, né? Num mundo ideal, jamais essa questão deveria ser levantada, porque deveria se olhar o caráter da pessoa e não a vestimenta. Mas, infelizmente, nós sabemos que num ambiente corporativista, um ambiente empresarial, um ambiente de trabalho que muitas vezes é preconceituoso e é machista, esse tema ele é trazido à tona sempre pelo agressor na tentativa de criminalizar a vítima, né? Então aí nós estamos diante de uma postura em que a melhor defesa do agressor é o ataque à vítima. Ou seja, ela é agredida duplamente. Primeiro quando sofre o assédio sexual e depois no julgamento, que muitas vezes não é só do agressor também, né? A gente tem que falar nessa questão social, nessa cultura que muitas vezes criminaliza essa vítima. Nos crimes de violência praticados especificamente contra as mulheres, esse é o tipo de argumentação mais trazido à tona. E é cultural mesmo, né, Carla? Eu acho que entra exatamente no que você trouxe na primeira parte da entrevista, quando a gente falava sobre ser uma circunstância de reciprocidade, né? Os dois envolvidos ali estão realmente querendo estar junto. E eu acho que nesses casos é como se a pessoa que está assediando acreditasse de forma completamente distorcida que uma determinada roupa fosse caminho de abertura para ela poder, né, passar por cima desse respeito do outro, e que fique muito claro que não é disso que a gente está falando, né? Não, de ali é uma forma autoexpressão, alguma. A maneira como você se veste é um problema seu. Exatamente, né? Aí a gente já entraria na personalidade de cada um e como a pessoa manifesta a sua personalidade, né? A gente poderia entrar é apropriado, não é, mas essa não é a questão, né? Não é criminalizar a vítima através da sua vestimenta, que é um direito dela se vestir como bem entende, né? E é realmente esse ponto que você tocou muito importante, a questão de que não há reciprocidade. E o assediador sabe disso. Tanto é que ele se utiliza de ferramentas como chantagem, intimidação. E ele demonstra para essa vítima, muitas vezes, quando há uma superioridade hierárquica, que ele detém os rumos do contrato de trabalho daquela pessoa. Então, ele usa isso como um instrumento para conseguir uma vantagem ou um favorecimento sexual, né? Lamentavelmente. E a sociedade não pode passar a mão nesse tipo de comportamento do assediador,
né? O que a gente tem que fazer é repelir esse tipo de conduta para não gerar impunidade. E a vestimenta, ela é levantada, né, como essa tentativa de criminalizar a vítima. Quais são as outras coisas que a gente pode ver que são usadas nessa tentativa de criminalizar essa vítima? E eu acho que, assim, aqui estamos num bate-papo entre mulheres. Sim. E quem nunca passou pelo seguinte, você está sendo só simpática. E aí a pessoa acha que essa simpatia é algo a mais e assim... E aí você tem que se moldar. Exatamente. Aí você fala, gente, será que então eu tenho que passar reto, não posso falar bom dia, porque isso... Então, assim, quais são as outras estratégias que são usadas por esses abusadores, por esses assediadores, para tentar criminalizar essa vítima, além dessa vestimenta? Então, muitas vezes é isso aí que você falou realmente. Além da vestimenta, na tentativa de criminalizar essa vítima, falar, olha, mas olha como o comportamento expansivo, né? Às vezes a pessoa é feliz, simplesmente, não é? Muito e bom. Educada, né? Muitas vezes passa por isso. E infelizmente... Algumas mulheres, eu não sei se vocês já viram, mas é frequente que a gente observe em revistas de moda padrões de comportamento em ambientes de trabalho que a mulher deve ter. Olha como isso soa surreal, né? Como em 2022. Se o trabalho precisasse vir, o trabalho de proteção precisasse vir por parte da vítima. Exatamente. Né? E não por parte do assediador. Sim. Isso, ensinando a se vestir de maneira... a gente sabe que alguns trabalhos são mais formais realmente, né? E exigem esse cuidado, vamos chamar assim, por outras razões. Não para a pessoa precisar tomar ela o cuidado de não ser assediada. Né? A partir do momento que não há essa reciprocidade da vítima com esse agressor, isso basta. Né? Porque a gente não está falando aqui de uma paquera que pode ocorrer no ambiente de trabalho, não é o desejado, mas pode ocorrer entre colegas. E aí há uma reciprocidade e o importante também é destacar a conotação sexual. Né? Na chantagem, no abuso sexual por intimidação ou chantagem, o objetivo é esse. O assediador deixa claro o tempo todo. E como que as empresas, Carla, podem se posicionar para evitar esse tipo de cenário? Então, o ideal é que realmente haja um trabalho de prevenção. As grandes empresas têm feito isso hoje em dia, né? O trabalho de informar seus funcionários, levar esse debate para dentro da empresa e, além disso, disponibilizar um departamento de recursos humanos capacitados para lidar com essa questão, né? Seja através de disponibilização de assistente social, de psicólogos, e estabelecer canais bem definidos para que essa vítima ela não se sinta acuada no momento de fazer a denúncia, né? Mas além desses canais de denúncia, o mais importante é que, identificado o problema, ele seja exemplarmente punido. Esse agressor, porque a partir do momento que a empresa ela não pune esse agressor, ela passa a mensagem de que ela é conivente. E aí os prejuízos são enormes, né? De toda a ordem. É uma imagem institucional que fica abalada para sempre, né? Os prejuízos financeiros a gente já até falou aqui, porque poderá haver aí uma enxurrada de processos judiciais, trabalhistas e até criminais, com indenizações, com pedidos de indenização. Então, o melhor a se fazer é tratar realmente da prevenção. E a gente trouxe esse tema aqui também tão importante porque o impacto que isso causa na vida das vítimas é talvez aí que vai carregar para o resto da vida, né? Então, para a gente entender, né, como que essas situações, então, elas trazem consequências no psicológico dessa pessoa que está sofrendo esse tipo de assédio? São prejuízos, assim, infinitos, né? Geralmente, quando essa vítima ela não consegue ter uma rede de apoio, é importante falar sobre isso também, porque se você sofre esse tipo de assédio, você deve buscar uma rede de apoio, seja na família, com os colegas de trabalho, dividir essa sua insatisfação. É muito importante deixar claro
né? Se a pessoa tiver condições até de formalizar isso por escrito, dentro da empresa, do ambiente que está ocorrendo, é ideal, porque ela deixando claro a sua insatisfação, as pessoas passam a tomar conhecimento e ela tem alguém para dividir essa dor. Porque os danos são muito grandes, há uma série de vítimas afastadas, adoecidas com depressão, algumas, infelizmente, que não conseguem estabelecer essa rede de apoio, elas se isolam, né? Gerando aí quadros de depressão, a gente pode falar até de suicídio, né? Porque a pessoa acaba guardando aquilo e não encontrando um ambiente, porque um ambiente de trabalho saudável é tudo. Fora o sentimento de culpa, né? Exatamente, a pessoa... Completamente distorcido, mas que pode ocorrer, acontece. A vítima... isso é muito comum na vitimização, na pessoa que é vítima de qualquer tipo de violência. Muitas vezes ela não tem consciência do que ela está sofrendo completamente. Então, por algum momento, ela começa a se questionar. Será que foi aquele sorriso que eu dei? Será que eu dei abertura? Infelizmente, será que foi a roupa que eu usei? Entende? E não é nada disso, né? Ela simplesmente não tem culpa do que aconteceu. A gente está falando de pessoas aí que estão acostumadas, esse assediador, ele já utilizou outras vezes desse tipo de violência. Realmente são práticas reiteradas. E Carla, nessa questão da roupa, se a gente for recorrer à ótica legislativa mesmo, caso uma funcionária se sinta desconfortável com algum modelo de uniforme, por exemplo, que é imposto, né, assim, numa empresa, ela pode se recusar sem que isso ameace o emprego dela ou não? Existe uma lei, algo que ela consiga recorrer nesses casos? Sim, se aquilo não estava estabelecido desde o início, né, se ela foi surpreendida, eu consideraria até uma forma de assédio moral, né? Essa forma de limitar a vestimenta e mais, a funcionária ela foi pega de surpresa. Eu veria aí um pressuposto para enquadramento nesses artigos que eu falei, 482 e 483 da CLT, até poderíamos pensar numa possibilidade de rescisão indireta. No caso concreto, fique configurado que está acontecendo um assédio moral, né? Porque aí nós vamos analisar o conjunto todo, porque geralmente essas práticas, elas não vêm isoladas, né? A empresa que tem todo um esse contexto, perfil, né, exatamente, ela adota uma postura que geralmente não vem só com um tipo de conduta pontual. E para a gente finalizar o nosso bate-papo, então, qual é o passo a passo aí que a pessoa, a vítima que está passando por isso, o que ela deve procurar primeiro, além, é claro, dessa rede de apoio que você já falou que é super importante. Então, assim, quais dicas aí que você dá para quem está passando por isso e não sabe nem aonde começar, né, tentar mudar essa situação? Sim, é o ponto mais importante da história toda, essa da denúncia da vítima, o encorajamento dela para denunciar esse agressor, né? Então, além dessa rede de apoio que a gente falou, de amigos, de familiares, é importante que ela formalize, de alguma forma, essa reclamação e essa insatisfação. Como eu disse, pode ser feito dentro da própria empresa, no Departamento de Recursos Humanos, ou essa empresa pode ter uma ouvidoria, né? Há cidades do Brasil que já estão instituindo uma ouvidoria para esse tipo de denúncia. Então, aí a gente está falando de uma esfera municipal que é abrangente, né? Além disso, se ela não conseguiu o retorno da empresa, aí ela poderia buscar ajuda no sindicato, na delegacia de mulheres, né? Como a gente está falando aqui, as maiores vítimas, estatisticamente falando, são as mulheres, então elas poderiam procurar ajuda na delegacia, mas também no Ministério Público do Trabalho, nas delegacias regionais de trabalho de cada estado, né? E buscar ajuda, talvez, aí de um advogado, caso ela não consiga o retorno esperado. Eu acho que só uma observação rápida também, que a gente tem falado das mulheres de uma forma geral, mas também os homens
que se sentem nesse lugar, né, de vítima de assédio, também eles devem ficar atentos, né, à não normalização desses fatos, né? Sim, com certeza. E é possível também, na tipificação desses crimes, não há definição de gênero. Então, o homem também pode ser vítima. Não é comum, mas pode ocorrer de assédio sexual, né? Moral, com certeza, é uma prática mais generalizada, mas o homem também pode. Agora, é importante também, isso aí é um ponto bem crucial, de que os homens também ajudem as mulheres nesse papel. É um trabalho em conjunto, né, para uma melhor sociedade. Não são, né, times rivais. Exatamente, não são, porque nós buscamos a igualdade, né? E não a supremacia, a superioridade, nada disso. Nós lutamos por direitos iguais. Então, nesse criar o papel educativo, ele é muito importante também, quando em casa a gente passa a ensinar os nossos filhos, né, a fazer isso, a respeitar as mulheres. Então, a gente lida hoje com a ponta do problema, que são homens mais velhos que não sabem respeitar muitas vezes mulheres e seres humanos que muitas vezes não se respeitam entre si. Mas isso pode acontecer, a gente pode conseguir mudar através dessa consciência, né, buscando ajuda nos homens. Eles podem ser nossos auxiliares nesse sentido. Carla, muito obrigada, então, pela sua participação aqui hoje. Enquanto tiver mulheres e homens sofrendo com isso, a gente vai trazer esse tema aqui sim, porque eu acho que esse tomar consciência é muito importante, tirar essa culpa da vítima também é muito importante. Então, assim, muito obrigada por esclarecer nossas dúvidas hoje. Eu que agradeço a vocês, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Obrigada, meninas. A gente vai para um rápido intervalo, mas na volta, é claro, a gente vai finalizar o Manhã Diversa de hoje também com Bora Rangar com caldo verde vegetariano que promete. Então, na volta tem Arthur Veloso com Bora Rangar. A gente volta já já. Agora são 11h45.